É que o que eu entendo é que vulgar, ele não diz respeito à falta de consciência. Tanto é que o professor Valdo já trouxe aqui, vamos pegar como casuística, o cara é evoluciólogo e ele não sabe que ele é evoluciólogo aqui nessa dimensão. Então, não é vulgar, pelo que eu entendo, é aquela pessoa realmente que está... ela não chega a ser lá uma transmigrada, uma consréu, mas ela também não tem ainda uma atitude, nenhum movimento evolutivo mais objetivo na vida dela. Analisando essa diferença da pressão holopensênica para a escagem, eu estava pensando aqui comigo. Quando eu tenho um sinal da minha sinalética, eu nunca, pelo menos no meu caso, não sei como é que vocês, né? É um sinal da pressão holopensênica. Então eu vejo o seguinte, que a escagem, ela envolve mais a sinalética, ela envolve mais o teu holossoma, diretamente. Eu me lembro que o professor Valdo, ele tinha aquela expressão, se alguém pisa na barra da saia, entende? É uma coisa mais holossomática. E a pressão holopensênica você percebe por outros elementos, na relação com o ambiente, comportamento das pessoas, a cultura do local. Entende? Eu acho que é por aí, os contrafluxos, e a escagem é uma coisa mais intimista, digamos assim, é mais no holossoma, envolve a tua sinalética, é uma presença de uma consciência ali contigo, então é uma coisa mais ostensiva, enquanto a pressão do holopensênica também envolve uma interpretação também, o que pode ser uma pressão holopensênica para ti, pode não ser para mim, então acho que às vezes é um estresse só pessoal, né? Não é do ambiente. É que na escagem a gente tem que ver o seguinte, que aí a nossa lucidez até certo ponto, ela fica dividida. E eu acho que isso é que favorece esse tipo de coisa que o professor Valdo fazia. Porque uma coisa é eu estar lúcido para a minha interação com a consciex, no contexto multidimensional extrafísico. Outra coisa é eu estar lúcido para mim, para o meu soma, para a minha vida, para o meu holossoma, para meus afazeres aqui do cotidiano. E tem a ver com a pergunta também que o internauta tinha feito, como não criar conflito com as pessoas e tal. Porque não adianta a pessoa ter uma super lucidez para a escagem e perder a sua lucidez aqui da vida imediata, a vida intrafísica. Até porque a escagem, ela é relativamente, é meio comum, né? Mas está tendo lucidez para a escagem? Não, mas aí que está, é isso que eu estou falando. Essa questão, essa pergunta que tu fez, é assim, o professor Valdo, ele permitia ali a semi-possessão, mas ele não perdia a lucidez dele. Ele cedia um pouco, né, defasava um pouco ali o processo, mas ele mantinha o ponteiro da consciência sobre ele, sobre o holossoma dele, sobre a vida dele. Perfeito. Então é parcialmente. Então eu acho que tem muito a ver com essa questão da lucidez, do manejo da tua lucidez, tanto extrafísica como intrafísica. Esse equilíbrio aí que é da fixação psicofísica lá, bacana, que é um capítulo do Urbanizato. Mas assim, pessoalmente eu vejo quando ele fala armadilha, escagem, né? Vamos fazer analogia com a pescaria. Tu põe a isca lá, o peixe está lá que está com fome e tal, daqui a pouco ele morde aquilo, tu traz. É mais ou menos isso. Nesse sentido que é uma armadilha, mas no caso aí da pescaria, nem sempre é uma armadilha cosmoética, ou quase nunca, mas no sentido aqui é para fazer assistência para a consciência. Eu acho que ela está perguntando se tem como fazer esse processo de acolhimento da consciência sem ser pela via da escagem. Eu acho que é isso que ela está tentando perguntar. O que você acha? Quando a pessoa... Eu acho sinceramente que sim, porque a interassistência ela acontece o tempo todo, com todo tipo... É que a gente estabelece essas técnicas, esses procedimentos de uma maneira didática, para o conhecimento, mas as interações entre consciência e consciência, ela é o tempo todo. Né? A distância, próximo, iscando, não iscando, enfim, eu tenho esse pensamento. Que sim, minha resposta para a pergunta dela. Rapidamente, eu lembrei, quando eu morava aqui no CAE, que o professor Valdo uma vez fez uma armadilha para mim, eu fiquei pé da vida, mas depois eu entendi e aceitei. Então, é uma época que eu não estava frequentando muito as tertúlias, eu não estava vindo, né, lá no salão e tal, e eu estava precisando. Aí eu encontrei ele, e aí ele chegou, hoje eu vou falar lá daquele tema que tu gosta e tal, coisa mesmo escrita, toda estilística que eu estudava na época. Seria bom você aparecer lá, acho que vai ser bom para você. Aí eu fui e não falou nada de estilística e metasomática. Ele falou outras questões, né, que eu estava precisando, enfim, e que aí eu fiquei brabo, né, no início, mas depois eu entendi que aquilo lá foi uma escaixa que ele fez, né? De consim para consim, com certeza envolvendo consciência. É interessante esse caso. É que tem palavras que elas em si mesmas, elas são neutras.
Porém, na prática, habitualmente, usualmente, elas são aplicadas de maneira patológica, nosográfica e tal. Então aí acaba com o tempo criando essa carga negativa, mas a palavra em si ela não é, ela é neutra. O mais sério aqui, eu acho que a Luciana entende isso aí, é que a gente entender a essência dessa mensagem, né? Que é a escagem lúcida, no fundo, você de algum modo está indo contra, às vezes, a própria vontade momentânea daquela consciência, mas que no fundo isso é para o bem dela. Eu acho que essa é a mensagem que estava sendo colocada aqui nesse termo.